Bloqueei todos os cartões. Você tem dinheiro para nada. Até para comprar um absorvente você não vai ter mais. Essas palavras rasgaram o ar da sala de jantar como uma faca afiada. Todos os olhares se voltaram para mim. O sorriso arrogante de Flávio, a risada da minha sogra, o silêncio constrangedor dos outros convidados e, pior, os olhos arregalados da minha filha, Daniela, uma criança de 8 anos testemunhando sua mãe ser reduzida a nada. Meu nome é Adriana Vasconcelos, tenho 36 anos e nunca imaginei que minha vida chegaria a esse ponto. A cena aconteceu numa quinta-feira comum, na mansão da minha sogra em Ribeirão das Flores. Um jantar de família que se transformou no palco da minha maior humilhação. Tudo começou quando minha cabeça começou a latejar. Uma enxaqueca forte, daquelas que parecem que vão partir seu crânio ao meio. Discretamente, peguei minha bolsa para buscar um analgésico, mas não encontrei. Comentei que precisava ir até a farmácia ali na esquina. Usa o cartão do débito, tem dinheiro lá. Falei para mim mesma em voz baixa. Foi quando Flávio soltou aquela gargalhada. Daquelas que fazem seu estômago congelar porque você sabe que algo terrível vem em seguida. E veio a declaração que mudaria tudo. O bloqueio dos cartões, a alegria em me deixar sem nenhum tostão, o prazer que ele sentia em me controlar. E a mãe dele, Dona Neide, começou a rir e disse, bem feito. Dona Neide com seu colar de pérolas e anel de esmeralda, batendo palmas como se estivesse num espetáculo. Finalmente meu filho tomou uma atitude com essa gastadeira, ela exclamou olhando para as outras pessoas à mesa, buscando aprovação. Senti o chão desaparecer sob meus pés. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. 6 anos de casamento reduzidos a isso. Um espetáculo de humilhação pública orquestrado pelo homem que jurou me amar e proteger. Daniela puxou a manga do meu vestido, seus olhinhos cheios de preocupação. Mamãe, você tá passando mal? Sussurrou. Aquela voz inocente me trouxe de volta à realidade. Por ela, mantive a compostura. Respirei fundo, engoli o choro que queria explodir e apenas assenti com a cabeça. Não tem problema, amor, mamãe resolve, respondi com uma tranquilidade que estava longe de sentir. O jantar seguiu como se nada tivesse acontecido. Conversas superficiais, risadas falsas, olhares de piedade. Eu mal conseguia engolir a comida. Cada garfada parecia areia na minha garganta. Meu pensamento estava longe, repassando os últimos anos, tentando entender como cheguei ali. Conheci Flávio Nogueira quando trabalhava como enfermeira no plantão noturno do Hospital Santa Clara. Ele apareceu com o braço quebrado, resultado de um acidente de carro. Era charmoso, educado, gerente de um banco importante da cidade. Nossa história de amor foi rápida e intensa. Casamos em menos de 1 ano, contra os conselhos do meu irmão Renato, que sempre achou Flávio controlador demais. No começo, o controle era sutil. Sugestões sobre como eu deveria me vestir, comentários sobre minhas amizades, opiniões sobre meu trabalho. Com o tempo, a máscara caiu. Meu salário passou a ser depositado numa conta conjunta que só ele administrava. Para comprar qualquer coisa, eu precisava pedir, justificar, implorar às vezes. É para o nosso bem, ele dizia. Você não entende de finanças como eu? E eu acreditei. Deixei que ele tomasse as rédeas da nossa vida financeira completamente. Afinal, ele era o especialista, o gerente de banco. Quem era eu, uma simples enfermeira, para questionar? O controle foi aumentando gradualmente, como água subindo num copo, tão devagar que você mal percebe até estar completamente afogada. Quando Daniela nasceu, a situação piorou. Flávio usou minha licença maternidade como desculpa para assumir ainda mais controle. Quando voltei ao trabalho, descobri que não tinha mais acesso a nada. Cartões, contas, investimentos, tudo estava nas mãos dele. E agora, ali naquela mesa de jantar, cara, com talheres de prata e taças de cristal, a verdade estava escancarada. Eu era uma prisioneira. Uma prisioneira bem vestida, com aliança de ouro no dedo, mas sem direito nem mesmo a comprar um analgésico quando a cabeça doía. Voltamos para casa em silêncio. Daniela adormeceu no banco de trás do carro. Flávio dirigia com aquele sorriso de satisfação nos lábios, como se tivesse vencido alguma competição. Olhei pela janela.
vendo as luzes de Ribeirão das Flores passarem como borrões. Nossa casa ficava no condomínio Parque das Araucárias, um dos mais exclusivos da cidade. Uma bela prisão dourada. Coloquei Daniela na cama e fui para o quarto de hóspedes, onde estava dormindo há semanas. Flávio não protestou. Nossa relação conjugal era apenas fachada havia muito tempo. Deitada na escuridão, algo mudou dentro de mim. A humilhação daquela noite não foi apenas mais um episódio de abuso. Foi a gota d'água. Uma raiva gelada, calculista, começou a crescer. Eu não era mais aquela jovem enfermeira, apaixonada e ingênua. Era uma mulher que tinha suportado anos de degradação psicológica. Isso acaba agora, murmurei para mim mesma. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Preparei o café como sempre, arrumei Daniela para a escola, sorri para Flávio quando ele saiu para trabalhar. Por fora nada havia mudado. Por dentro, uma revolução estava começando. Liguei para o hospital avisando que chegaria mais tarde. Depois que todos saíram, sentei à mesa da cozinha e comecei a fazer uma lista mental. Precisava ser cuidadosa, meticulosa, impecável. Flávio era poderoso, tinha contatos, conhecia o sistema. Se eu desse um passo em falso, perderia tudo, inclusive minha filha. O primeiro passo seria buscar ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Peguei o telefone e disquei um número que não usava há tempos. Renato, sou eu, Adriana. Preciso da sua ajuda, é urgente. Meu irmão sempre foi meu porto seguro, mesmo quando nos afastamos por causa do Flávio. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação há anos. O que aquele canalha fez dessa vez? Perguntou sem rodeios. Contei tudo. Não apenas o episódio dos cartões, mas tudo o que vinha aguentando nos últimos anos. As mentiras, o controle, as humilhações, os gritos, as ameaças veladas. Foi como se uma represa se rompesse. Falei sem parar, as palavras jorrando entre lágrimas que nem sabia que estava derramando. Renato escutou em silêncio. Quando terminei, houve uma pausa longa. Temi que ele fosse dizer, eu avisei, mas não disse. Encontre comigo no Café Sabor Mineiro em 1 hora. Venha de táxi, eu pago. E Adriana, traga todos os documentos que você puder encontrar. Extratos, contratos, qualquer coisa com seu nome. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido como era. Esperança. Uma chama pequena, mas viva. Comecei a vasculhar o escritório de Flávio em busca de documentos. Ele sempre foi meticuloso com papéis, guardando tudo em pastas organizadas por ano e tipo. Encontrei coisas que me deixaram perplexa. Contratos de imóveis que eu nem sabia que existiam, com minha assinatura falsificada. Extratos de contas em paraísos fiscais. Notas promissórias em meu nome. O que descobri naquela manhã foi apenas a ponta do iceberg. Não imaginava a dimensão do que Flávio estava fazendo, nem como aqueles documentos seriam fundamentais para o que viria depois. Mas naquele momento, eu só tinha uma certeza. Nunca mais seria humilhada daquela forma. Nunca mais ficaria sem poder comprar nem mesmo um absorvente. Guardei os documentos na bolsa, pedi um táxi e saí em direção ao café, onde meu irmão me esperava. Era o primeiro passo de uma jornada que transformaria completamente minha vida. Cheguei ao Café Sabor Mineiro com o coração na mão. O lugar estava praticamente vazio àquela hora da manhã, exceto por um casal de idosos no canto e meu irmão Renato, sentado próximo à janela. Ao me ver, ele se levantou imediatamente. Seus olhos se arregalaram ao notar meu estado. Eu nem tinha percebido que estava tremendo. Adriana, senta aqui, disse ele, puxando a cadeira. Já pedi um café forte para você. Renato estava diferente do que me lembrava. Mais maduro, com alguns fios de cabelo grisalho nas têmporas, mas o mesmo olhar protetor de sempre. Fazia quase 2 anos que não nos víamos pessoalmente. Flávio sempre inventava desculpas para cancelar os encontros familiares quando meu irmão estaria presente. Agora eu entendia por quê. Trouxe o que pedi? Perguntou ele direto como sempre. Abri a bolsa e espalhei os documentos sobre a mesa. A expressão de Renato mudou enquanto ele examinava papel por papel. Franze o senho, apertou os lábios, balançou a cabeça várias vezes. Depois de vários minutos, ele me olhou com uma seriedade que me assustou. Você tem noção do que está acontecendo aqui, Adriana?
Balancei a cabeça negativamente. Sabia que era grave, mas não compreendia a dimensão. Seu marido não está apenas controlando seu dinheiro, ele está usando você como laranja em um esquema que pode ser muito maior do que imaginamos. A garçonete trouxe o café, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Agradeci com um sorriso automático, enquanto tentava processar o que Renato acabava de dizer. Laranja? Como assim? Estes imóveis, ele apontou para os contratos, estão todos no seu nome. Mas você sabia da existência deles? Assinou alguma coisa? Não, respondi sentindo um aperto no estômago. Nunca vi esses papéis na minha vida? Exatamente. E esta assinatura? Ele mostrou um dos documentos. Não se parece nem um pouco com a sua. É uma falsificação grosseira. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Era verdade. Aquela não era minha assinatura, embora tentasse imitá-la. Lembrei de todas as vezes que Flávio insistiu para eu assinar papéis em branco, só para facilitar as coisas no banco. Quantos desses eu tinha assinado ao longo dos anos? O que isso significa, Renato? Significa que seu marido está comprando propriedades com dinheiro que provavelmente não é dele, colocando no seu nome para se proteger. Se algo der errado, você é quem vai responder legalmente. O café esfriou intocado à minha frente. Minha mente voltou 3 anos atrás, quando Flávio começou a mudar. Ele sempre foi controlador com dinheiro, mas antes era apenas cuidadoso, como ele mesmo dizia. Depois, vieram as restrições. O cartão de crédito com limite baixíssimo, a mesada mensal que mal cobria necessidades básicas, a exigência de notas fiscais para cada centavo gasto, as acusações de que eu era perdulária, gastadora, financeiramente irresponsável. Lembra quando a vovó faleceu e me deixou aquela herança? Perguntei a Renato. Ele assentiu. Nossa avó havia deixado uma pequena fortuna para cada neto. Não era uma quantia astronômica, mas o suficiente para garantir alguma segurança. Flávio convenceu que o melhor seria ele investir o dinheiro. Disse que conseguiria multiplicar o valor em poucos anos. Transferi tudo para a conta conjunta. Nunca mais vi um centavo. Ele provavelmente usou como entrada para alguns desses imóveis, concluiu Renato. O problema é, de onde veio o restante do dinheiro? Gerentes de banco ganham bem, mas não o suficiente para comprar 6 propriedades em 3 anos. Foi como se um véu se erguesse. Todos aqueles jantares com parceiros de negócios, as viagens repentinas, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, as pastas que escondia quando eu entrava no escritório, as discussões violentas sempre que eu fazia qualquer pergunta sobre nossas finanças. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. Primeiro precisamos de ajuda especializada. Tenho um colega, Augusto Moreira, contador forense. Ele pode analisar esses documentos melhor do que eu. Segundo, você precisa começar a registrar tudo. Como assim? Grave conversas, fotografe documentos, guarde mensagens. Qualquer coisa que prove o abuso financeiro e a falsificação de documentos. E o mais importante, não deixe Flávio perceber que você sabe de algo. A ideia de voltar para casa e fingir que nada havia acontecido me aterrorizava. Como encarar aquele homem sabendo o que ele estava fazendo comigo? Não sei se consigo, Renato. Consegue sim. Ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Você sempre foi a mais forte da família, Adriana. Lembra quando quebrou o braço aos 10 anos e nem chorou? Ou quando enfrentou aquele diretor de hospital que estava assediando as enfermeiras? Essa força ainda está dentro de você. Flávio só conseguiu te controlar porque te isolou. Te fez acreditar que não tinha opções. As palavras de Renato acenderam algo em mim. Uma fagulha de indignação que logo se transformou em determinação. Ele estava certo. Eu não era fraca. Nunca fui. Apenas havia esquecido disso ao longo dos anos de manipulação psicológica. O que mais me dói, confessei, é pensar na Daniela. Ela vê tudo isso. Que exemplo estou dando para minha filha? Que é normal uma mulher ser humilhada e controlada por um homem? Então faça isso por ela também, respondeu Renato. Mostre a ela o que significa se levantar depois de cair. Naquela mesma tarde, Renato me apresentou a Augusto Moreira, um homem de meia idade com olhos astutos e uma calma reconfortante. Nos reunimos em seu escritório discreto no centro da cidade. Ele examinou os documentos com atenção meticulosa, fazendo anotações, tirando fotos, comparando dados. Senhora Vasconcelos,
disse ele finalmente. Seu marido está envolvido em algo muito sério. Estes imóveis foram comprados com quantias que não batem com os rendimentos declarados de vocês. Há indícios claros de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro? Repetia atordoada. Era um termo que eu associava a filmes de máfia, não à minha vida. Exatamente. E pelo que vejo aqui, ele está usando contas no exterior para movimentar valores significativos. Contas que, suspeito, estão ligadas ao banco onde ele trabalha. Ele está roubando do banco? Perguntei incrédula. Não posso afirmar com certeza sem uma investigação mais profunda, mas os indícios apontam para isso. A descoberta era devastadora demais para processar de uma vez. Meu marido não era apenas um controlador abusivo. Era possivelmente um criminoso usando meu nome para suas atividades ilícitas. E a mãe dele? Questionei subitamente. Dona Neide está sempre por perto quando ele fala de negócios. Ela sabe de tudo isso? Augusto e Renato trocaram olhares. É bem possível, respondeu Augusto. Criminosos do colarinho branco frequentemente envolvem familiares de confiança em seus esquemas. Lembrei do sorriso cúmplice de Neide durante o jantar da noite anterior. A satisfação em me ver humilhada. As piadas sobre minha suposta incompetência financeira. Não era apenas crueldade gratuita. Era uma estratégia calculada para me manter submissa e ignorante. O que fazemos agora? Perguntei. Precisamos de mais provas, disse Augusto. Especialmente das conexões com o banco. Se conseguirmos estabelecer que há desvio de recursos da instituição financeira, a Polícia Federal entra no caso automaticamente. Saí daquela reunião com um plano concreto e um pequeno gravador escondido na bolsa, presente de Renato. O dispositivo parecia um batom comum, mas era capaz de registrar horas de áudio. Também instalamos um aplicativo secreto no meu celular, que enviava backup de todas as minhas mensagens e e-mails para um servidor seguro. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Voltei à rotina como se nada tivesse mudado. Ia trabalhar no hospital. Cuidava de Daniela, suportava as provocações de Flávio e os comentários venenosos de Neide, que agora frequentava nossa casa quase diariamente. Cada humilhação, cada grito, cada acusação injusta, tudo era registrado. Cada documento que conseguia fotografar às escondidas era enviado para Augusto. Cada conversa suspeita ao telefone era gravada. Em paralelo a isso, algo inesperado aconteceu no Hospital Santa Clara. Juliano Pereira, meu supervisor, me chamou para uma conversa particular após um plantão exaustivo. Adriana vem observando seu trabalho há meses. Sua dedicação, seu conhecimento técnico, sua capacidade de liderança com a equipe de enfermagem. Agradeci o elogio, confusa sobre onde aquela conversa levaria. Estamos passando por uma reestruturação. O hospital está expandindo para se tornar um centro regional e precisamos de pessoas capacitadas em cargos estratégicos. Meu coração acelerou. Será que quero te oferecer a posição de diretora regional de enfermagem? O salário é significativamente maior, claro. 3 vezes o que você ganha hoje. Fiquei sem palavras. Era uma oportunidade que jamais imaginei que surgiria, especialmente naquele momento da minha vida. Juliano, eu não sei o que dizer. Diga sim, ele sorriu. Você merece. Todos no conselho concordaram unanimemente com sua indicação. 3 vezes meu salário atual. Mais do que Flávio ganhava no banco. A independência financeira que eu tanto sonhava estava ao meu alcance. Quando começaria? Perguntei, já sabendo que aceitaria. Oficialmente no próximo mês, mas gostaria que você já começasse a participar das reuniões de diretoria a partir da semana que vem, para se inteirar dos projetos em andamento. Aceitei a proposta, mas pedi a Juliano que mantivesse tudo em sigilo por enquanto. Assuntos familiares, expliquei vagamente. Ele não insistiu. Naquela noite, não consegui dormir. As descobertas sobre os crimes de Flávio, a proposta de emprego, o plano que estava tomando forma, tudo girava em minha mente. Pela primeira vez em anos, visualizei um futuro diferente para mim e para Daniela. Um futuro sem medo, sem humilhação, sem controle. A investigação sobre Flávio avançava rapidamente. Augusto descobriu conexões entre as contas offshore e transações suspeitas no banco. Renato preparou toda a documentação legal necessária para o que viria a seguir. Eu continuei minha atuação diária, fingindo submissão enquanto reunia mais e mais provas.
A gota d'água veio 2 semanas depois do incidente dos cartões. Flávio anunciou que daria uma festa de aniversário para Neide no próximo final de semana. A casa estaria cheia de familiares e amigos próximos. E você vai se comportar, ele advertiu, apontando o dedo na minha cara. Nada de cara de vítima ou comentários sobre dinheiro. Sim, Flávio, respondi docilmente enquanto por dentro um plano tomava forma. No dia da festa, ajudei a arrumar tudo. Preparei os aperitivos que Neide gostava, arrumei a mesa com as melhores louças, vesti Daniela com o vestido que a avó havia dado. Sorri para os convidados que chegavam, interpretando perfeitamente o papel de esposa dedicada. Durante o jantar, como eu esperava, Flávio não resistiu à tentação de me humilhar novamente. O álcool já havia soltado sua língua e ele estava particularmente cruel naquela noite. Vocês não sabem o que essa mulher aprontava antes, disse ele aos convidados apontando para mim. Gastava tudo o que via pela frente. Tive que tomar medidas drásticas. Que medidas, filho? Perguntou um tio curioso. Flávio sorriu, aquele sorriso que eu havia aprendido a temer. Bloqueei todos os cartões dela. Agora ela não tem acesso a nada sem minha permissão. Nem para um absorvente, gargalhou. Os homens riram. Algumas mulheres pareceram desconfortáveis. Neide aplaudiu o filho, como se ele tivesse realizado alguma proeza admirável. Finalmente aprendeu a controlar essa mulher. Foi nesse momento que me levantei calmamente. Todos os olhares se voltaram para mim. Flávio me encarou com uma expressão de advertência, mas já era tarde demais. Acho que tenho um presente especial para você, querido, disse com uma serenidade que não sentia há anos. Peguei minha bolsa e retirei um envelope grande, lacrado. O silêncio tomou conta da sala enquanto caminhava até Flávio e entregava o envelope em suas mãos. O que é isso? Ele perguntou, entre curioso e desconfiado. Abra e descubra. O que aconteceu a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Dentro daquele envelope estava o início da minha libertação e o fim do império de mentiras que Flávio havia construído. Mas essa é outra parte da história. Flávio rasgou o envelope com aquela arrogância que eu conhecia tão bem. Seus dedos ágeis, acostumados a manusear dinheiro no banco, retiraram os papéis com impaciência. O sorriso presunçoso ainda brincava em seus lábios enquanto seus olhos percorriam a primeira folha. Foi fascinante observar a transformação em seu rosto. Como um castelo de areia sendo levado pela maré, sua expressão de superioridade desmoronou em segundos. Primeiro veio a surpresa, as sobrancelhas se erguendo involuntariamente. Depois a confusão, a testa franzida em linhas profundas. Por fim, o medo, puro e cristalino, tomando conta de seus olhos enquanto o sangue abandonava sua face. O que é isso? Ele gaguejou, a voz quase inaudível. Os convidados, percebendo que algo sério estava acontecendo, inclinaram-se sutilmente em nossa direção. Neide, sentada à cabeceira da mesa, esticou o pescoço tentando enxergar os papéis. O que foi, filho? Ela perguntou, a irritação em sua voz mal disfarçando a preocupação. Flávio não respondeu. Continuou virando as páginas cada vez mais rápido, como se buscasse desesperadamente algo que pudesse negar o que estava vendo. O primeiro documento, expliquei calmamente para ele e para todos à mesa. É meu contrato como nova diretora regional do Hospital Santa Clara. Salário, 3 vezes o seu, querido. Um murmúrio percorreu a mesa. Flávio levantou os olhos incrédulo. Impossível, sussurrou. Comecei há 2 semanas em sigilo. Queria fazer uma surpresa, continuei, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Os outros papéis são mais interessantes. Neide levantou-se bruscamente, estendendo a mão para o filho. Deixe-me ver isso, ordenou. Antes que pudesse alcançar os documentos, continuei. São cópias das provas que entregamos à Polícia Federal sobre o esquema de lavagem de dinheiro que você e seu filho vêm operando nos últimos anos. Extratos bancários, transferências internacionais, imóveis registrados em meu nome com assinaturas falsificadas e o mais impressionante, registros de desvios sistemáticos do Banco Nacional Progresso. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Os convidados pareciam estátuas congeladas em posições de absoluto choque. Daniela, sentada quieta num canto,
olhava para mim com uma mistura de confusão e admiração. Foi quando a campainha tocou. Ninguém se moveu por alguns segundos, até que nossa empregada Maria atravessou a sala apressadamente para atender a porta. Ouvi vozes graves no hall de entrada e então passos firmes se aproximando. 3 homens e uma mulher entraram na sala de jantar. Vestiam ternos escuros e tinham expressões sérias. Um deles se adiantou, mostrando um distintivo. Flávio Nogueira e Neide Nogueira? Perguntou, embora fosse óbvio que já sabia quem eram. Sou o delegado Maurício Teles, da Polícia Federal. Temos um mandado para a prisão de vocês 2 e para a busca e apreensão nesta residência. Neide soltou um grito agudo, mais de raiva que de medo, e apontou para mim. Ela está mentindo. É uma golpista. Sempre soubemos que ela queria nosso dinheiro. O delegado Teles nem se dignou a olhar em sua direção. Continuou impassível. Vocês estão sendo presos preventivamente pelos crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsificação de documentos e formação de quadrilha. 2 policiais se aproximaram de Flávio, que parecia paralisado na cadeira, ainda segurando os papéis que eu havia entregue. Quando tentaram algemá-lo, ele finalmente reagiu, levantando-se num salto. Isso é um absurdo. Sou um cidadão respeitável, um gerente de banco. Exatamente por isso a situação é tão grave, Sr. Nogueira, respondeu o delegado. O senhor abusou de sua posição de confiança para desviar recursos da instituição. Enquanto os policiais conduziam Flávio para fora, ele me lançou um olhar que jamais esquecerei. Não havia mais arrogância ali, nem superioridade. Apenas ódio puro, mesclado com uma surpresa genuína. Ele jamais imaginara que eu seria capaz de desmontá-lo dessa forma. Neide foi mais difícil. Debateu-se, gritou, ameaçou, invocou o nome de políticos influentes. Precisou ser contida por 2 policiais. Enquanto era levada para fora, gritava: "Você vai pagar por isso, Adriana? Ninguém faz isso com a família Nogueira!" Os convidados começaram a se retirar discretamente, murmurando desculpas constrangidas. Alguns me olhavam com espanto, outros com admiração velada. Em poucos minutos a casa estava vazia, exceto por mim, Daniela, e a equipe da Polícia Federal que iniciava a busca por evidências adicionais. Sentei-me ao lado da minha filha, que observava tudo com olhos arregalados. "Mamãe, o papai é bandido?" perguntou ela, com a franqueza que só as crianças possuem. Respirei fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Seu pai fez coisas erradas, querida. Coisas contra a lei. Agora ele precisa responder por essas ações. E a vovó Neide? Ela também participou dessas coisas erradas." Daniela ficou em silêncio por um momento, processando a informação da maneira que uma criança de 8 anos consegue processar um trauma dessa magnitude. "Eles vão para a cadeia?" "Provavelmente sim, por algum tempo." Ela assentiu, surpreendentemente calma. "Então não vamos mais precisar ter medo?" Aquela pergunta simples me partiu o coração. Só então percebi plenamente quanto minha filha havia absorvido da tensão e do medo que permeavam nossa casa. Crianças sentem tudo, mesmo quando tentamos protegê-las. "Não, meu amor, não vamos mais precisar ter medo." Abracei-a forte, sentindo seu pequeno corpo relaxar contra o meu. Naquele momento, soube que havia feito a escolha certa. Não era apenas por mim, era por ela, para que crescesse vendo sua mãe como um exemplo de força e dignidade, não de submissão. O delegado Teles se aproximou de nós depois de algumas horas de busca. "Senhora Vasconcelos, encontramos mais evidências do que esperávamos. Cofres ocultos com documentos incriminadores, dispositivos eletrônicos com registros de transações ilegais. Seu marido não foi muito cuidadoso." "Ex-marido?" corrigi automaticamente. "Vou entrar com o divórcio amanhã mesmo." Ele assentiu compreensivamente. "A senhora prestou um grande serviço denunciando esse esquema. Pelos documentos que encontramos, parece que a operação é ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Há indícios de envolvimento de outros funcionários do banco e até mesmo de figuras políticas locais." "O que acontece agora?" perguntei. "A investigação continua. Flávio e Neide ficaram detidos preventivamente enquanto reunimos mais provas. Pelo volume e gravidade do que já temos, é provável que enfrentem penas consideráveis."
E quanto aos imóveis e bens registrados no meu nome sem meu conhecimento? Isso é complicado, admitiu o delegado. Em casos normais, bens adquiridos com dinheiro de origem ilícita são confiscados pelo Estado. No entanto, a senhora é claramente uma vítima nesse esquema. Sua assinatura foi falsificada e há evidências suficientes de que a senhora não tinha conhecimento nem participação nas atividades ilegais. Seu advogado pode entrar com um pedido de exclusão de pena e manutenção da propriedade dos bens. Agradeci pela informação. Embora naquele momento bens materiais fossem a menor das minhas preocupações, o mais importante era que Daniela e eu estávamos livres. Depois que a polícia saiu, Renato apareceu. Ele havia se mantido afastado durante a operação para não levantar suspeitas sobre seu envolvimento na preparação do caso, mas agora vinha nos buscar. Não podíamos continuar naquela casa cercadas de lembranças tóxicas e potenciais aliados de Flávio que poderiam nos importunar. Vocês vêm para minha casa até resolvermos tudo, declarou, sem deixar espaço para discussão. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os jornais locais. Gerente de banco preso por esquema milionário de lavagem de dinheiro. Algumas reportagens mencionavam meu nome como a esposa que denunciou o crime. Outras respeitaram meu anonimato. Meu telefone não parou de tocar. Amigos que há anos não viam, colegas do hospital, conhecidos curiosos. Desliguei o aparelho e me concentrei no que importava. Cuidar de Daniela, organizar nossa mudança, iniciar os procedimentos de divórcio. Nas semanas que se seguiram, mais detalhes do esquema vieram à tona. Descobriu-se que Flávio desviava dinheiro do banco há pelo menos 5 anos, começando com pequenas quantias e evoluindo para somas cada vez maiores. Neide, com seus contatos na alta sociedade de Ribeirão das Flores, ajudava-te a identificar oportunidades de investimento para limpar o dinheiro sujo, principalmente imóveis. Fui chamada várias vezes para depor, sempre acompanhada por Renato. Cada novo depoimento revelava mais detalhes sórdidos sobre a dupla vida que Flávio levava. Descobri que ele mantinha uma amante em outra cidade, sustentada com o dinheiro desviado, que planejava fugir do país dentro de alguns meses, abandonando-me com as dívidas e responsabilidades legais pelos crimes que ele havia cometido usando meu nome. O juiz do caso, considerando as circunstâncias e as provas de que eu havia sido manipulada e vítima de abuso financeiro e psicológico, determinou que os imóveis permanecessem em meu nome, uma vez que minha participação no esquema havia sido involuntária. Foi uma decisão polêmica, que gerou debates acalorados nos círculos jurídicos da cidade, mas que prevaleceu após recursos. 3 meses depois da prisão de Flávio, recebi uma carta dele na penitenciária estadual, onde aguardava julgamento. Hesitei em abrir, temendo encontrar mais manipulação ou ameaças. Renato me aconselhou a ler. É importante saber o que ele está pensando para nos prepararmos. A carta era curta e amarga. Flávio não pedia perdão, não demonstrava arrependimento. Apenas ódio e incredulidade por ter sido derrubado por alguém que ele considerava tão insignificante quanto eu. Você não vai conseguir administrar nada do que conquistei, escreveu. Em poucos meses vai estar implorando pela minha ajuda. Ninguém vai respeitar uma enfermeirazinha de hospital público fingindo ser empresária. Rasguei a carta em pedaços e joguei na lareira da casa de Renato. Aquelas palavras não tinham mais poder sobre mim. Não respondi à carta, mas tomei uma decisão importante naquele dia. Entre os imóveis que permaneceram comigo, havia um prédio comercial no centro da cidade que Flávio usava para encontros com seus cúmplices, disfarçado de escritório de investimentos. Decidi transformá-lo em algo significativo. Com a ajuda de Olívia, minha melhor amiga e professora universitária, fundei a Casa Aurora, um centro de apoio para mulheres vítimas de violência patrimonial e abuso financeiro. O lugar oferecia orientação jurídica, psicológica e financeira para mulheres que, como eu, haviam sido controladas e manipuladas através do dinheiro. Violência patrimonial é uma das formas mais silenciosas de abuso, explicava eu nas palestras que comecei a ministrar. É quando seu parceiro controla seu dinheiro, seus bens, seu acesso a recursos, quando ele te impede de trabalhar ou te força a entregar seu salário, quando te humilha por comprar itens básicos ou te deixa sem dinheiro para necessidades essenciais.
A Casa Aurora rapidamente se tornou um ponto de referência na cidade e região. Mulheres chegavam todos os dias, muitas vezes escondidas, para buscar orientação sobre como sair de relações financeiramente abusivas. Enquanto isso, minha carreira no hospital floresceu. A posição de diretora regional me permitiu implementar melhorias significativas no sistema de enfermagem e logo fui convidada para palestrar em congressos nacionais sobre gestão hospitalar. 6 meses após sua prisão, Flávio foi condenado a 12 anos por seus crimes. Neide recebeu uma pena menor, mas considerável para uma senhora de sua idade, 8 anos. As fotos deles algemados na saída do tribunal circularam amplamente na mídia local. Naquela noite, sentada na varanda da nova casa que havia comprado para mim e Daniela, um lugar luminoso e arejado, completamente diferente da mansão ostentosa e opressiva que Flávio havia escolhido, refleti sobre a jornada dos últimos meses. Olhei para minha filha brincando no jardim, livre e feliz como não havia há anos. Observei as luzes da cidade ao longe, sentindo pela primeira vez em muito tempo que pertencia verdadeiramente a mim mesma. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Augusto, o contador que havia me ajudado a desvendar o esquema de Flávio. Você viu a notícia? Flávio está sendo transferido para a penitenciária federal hoje. O caso dele ganhou proporções nacionais com o envolvimento de figuras políticas. Respondi com um simples "obrigada por avisar" e desliguei o telefone. Aquela parte da minha vida estava encerrada. O homem que pensou que poderia me reduzir a nada, que achou que poderia me controlar a ponto de eu nem poder comprar um absorvente sem sua permissão, agora dependia do sistema penitenciário para suas necessidades mais básicas. A ironia não me escapou, mas não senti alegria com seu sofrimento, apenas alívio por estar livre e determinação para usar minha experiência para ajudar outras mulheres. Na semana seguinte, recebi um envelope no hospital. Dentro havia uma reportagem de jornal sobre a condenação de Flávio e uma nota manuscrita para a Adriana, que encontrou sua força quando mais precisava. Com admiração, delegado Teles. Sorri, guardando a nota numa gaveta. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas finalmente eu podia dizer que estava no controle da minha vida. E quando Flávio, do fundo de sua cela na penitenciária federal, recebeu minha única e última comunicação, uma fotografia da Casa Aurora e um bilhete dizendo: "Para comprar até um sabonete agora, você vai precisar da permissão do sistema prisional." Soube que eu havia realmente vencido. Não por vingança, mas por justiça. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que, como eu, um dia foram feitas para acreditar que não valiam nada. 1 ano se passou desde a prisão de Flávio e Neide. As estações mudaram, as folhas caíram e renasceram, e eu também me transformei completamente. Naquela manhã de outono, ao observar as árvores do jardim da nossa nova casa, percebi como a natureza é sábia ao nos ensinar sobre ciclos e renovações. Daniela saiu correndo pela porta dos fundos, agora com 9 anos, carregando sua mochila colorida. "Mãe, vamos! Vou me atrasar para a apresentação!" Sorri ao ver sua animação. Hoje, ela apresentaria um trabalho sobre mulheres inspiradoras na escola. Tinha escolhido falar sobre Marie Curie, mas secretamente sabia que parte da inspiração para o tema vinha do que tinha testemunhado em casa. "Estou indo, querida. Pegou o lanche?" "Peguei tudo. E a tia Olivia vai me buscar hoje para a aula de natação, lembra?" Assenti, pegando as chaves do carro. Minha filha agora frequentava aulas de natação, pintura e inglês. Atividades que Flávio sempre considerou desperdício de dinheiro. Vê-la florescer, desenvolver talentos e confiança, era uma das maiores alegrias da minha nova vida. No caminho para a escola, observei Ribeirão das Flores com outros olhos. A cidade parecia diferente agora que eu não vivia sob a sombra do medo. As ruas que antes pareciam opressoras, vigilantes dos meus passos, agora se abriam como caminhos de possibilidades. Depois de deixar Daniela, segui para o Hospital Santa Clara. Estacionei na vaga reservada à diretoria, algo que ainda me causava um estranho desconforto, como se eu não merecesse aquele espaço. Velhos hábitos da mente são difíceis de abandonar, mesmo quando as circunstâncias externas mudam completamente.
Juliano me recebeu na entrada do prédio administrativo com sua habitual xícara de café na mão. Grande dia hoje, Adriana. O Ministério da Saúde confirmou presença na inauguração do novo setor. Respirei fundo. A ampliação do setor de oncologia pediátrica era um projeto que eu havia encabeçado nos últimos 8 meses. Conseguimos financiamento federal, doações privadas e mobilizamos toda a comunidade médica regional. Os equipamentos chegaram todos, até os que estavam atrasados. A equipe de instalação trabalhou a noite inteira. Está tudo pronto. Caminhamos juntos pelos corredores que conhecia tão bem, agora sob uma perspectiva completamente diferente. As enfermeiras e médicos me cumprimentavam com respeito, alguns com admiração. No início, suspeitei que parte desse tratamento devia-se ao escândalo envolvendo Flávio. Afinal, a notícia tinha sido amplamente divulgada, mas com o tempo, percebi que havia conquistado legitimamente essa posição de liderança. A reunião com a equipe de diretores durou 2 horas. Discutimos orçamentos, contratações, melhorias estruturais. Minha opinião era solicitada, considerada, valorizada. Ainda me surpreendia com isso, apesar de já fazer parte da diretoria há mais de 1 ano. Ao final da reunião, recebi uma ligação de Berenice, a vizinha idosa, que tinha testemunhado vários episódios de abuso na época em que vivia com Flávio. Ela agora era voluntária na Casa Aurora, acolhendo as mulheres que chegavam em busca de ajuda. Adriana, temos uma situação aqui. Uma moça chegou agora há pouco, muito abalada. O marido controlava até o dinheiro da feira, checava cada centavo. Ontem ele a agrediu porque ela comprou frutas para os filhos sem autorização. Senti um aperto no peito. A história era terrivelmente familiar. Estou indo para aí depois da inauguração. Peça para a doutora Márcia atendê-la enquanto isso. Desliguei o telefone e fiquei um momento em silêncio, refletindo sobre os padrões que se repetem. 1 ano atrás, eu poderia ser aquela mulher chegando desesperada à Casa Aurora. Na verdade, se o centro existisse antes, talvez eu tivesse buscado ajuda mais cedo. A inauguração do novo setor oncológico foi um sucesso. Autoridades, médicos renomados, imprensa, todos se reuniram para celebrar o avanço que aquele espaço representava para a saúde da região. Quando chegou minha vez de discursar, senti um nó na garganta. Este setor nasce de uma convicção profunda que carrego, a de que podemos e devemos transformar dor em cura, desespero em esperança. Cada criança que entrar por estas portas encontrará não apenas tecnologia de ponta, mas uma equipe que acredita na possibilidade da vida além do diagnóstico. Não mencionei minha história pessoal, mas ela ecoava por trás de cada palavra. A experiência de ter sido subjugada e depois me libertado me ensinou sobre o poder da transformação. Agora aplicava essa lição em cada aspecto da minha vida profissional. Após o evento, dirigi até o centro da cidade onde ficava a Casa Aurora. O prédio, antes um símbolo das atividades ilícitas de Flávio, agora exibia uma fachada acolhedora em tons de amarelo e laranja. A aurora, o nascer do sol, o começo de um novo dia. Era exatamente isso que oferecíamos ali, a possibilidade de um recomeço. Entrei e imediatamente notei a mulher mencionada por Berenice. Sentada num sofá no canto da recepção, abraçava a própria bolsa como se fosse um escudo. O olhar baixo, os ombros encolhidos, linguagem corporal que eu conhecia bem demais. Aproximei-me devagar e me sentei ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Olá, sou Adriana Vasconcelos, uma das fundadoras deste espaço. Ela levantou os olhos rapidamente e voltou a baixá-los. Notei um hematoma parcialmente coberto pela maquiagem em seu rosto. Sou a Patrícia, murmurou. Berenice me contou um pouco sobre sua situação. Quero que saiba que você está segura aqui. Tudo o que conversarmos é confidencial. Ela assentiu, ainda sem me olhar diretamente. Ele vai me encontrar. Ele sempre encontra. Aquela certeza na voz dela, a convicção de que não havia escapatória, me atingiu como um soco no estômago. Quantas vezes eu havia sentido exatamente o mesmo? Patrícia, sei que é difícil acreditar agora, mas existe um caminho para fora dessa situação. Eu estive onde você está. Pela primeira vez ela me olhou diretamente. Seus olhos, antes vazios, mostraram um lampejo de interesse.
Você? Sim. Meu ex-marido controlava cada centavo que entrava em casa. Bloqueou meus cartões. Me humilhava publicamente. Me fazia sentir que eu não era capaz de administrar nem mesmo o dinheiro para comprar um absorvente. Ela arregalou os olhos. O reconhecimento daquela experiência, criando uma conexão instantânea entre nós. Como você saiu? Contei minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que ela entendesse que eu realmente compreendia seu medo, sua vergonha, sua sensação de impotência. O controle financeiro é uma das formas mais eficazes de abuso porque atinge nossa autonomia básica. Nos torna dependentes, nos infantiliza. Mas, Patrícia, isso não é normal, não é aceitável e, principalmente, não é culpa sua. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, abrindo um caminho através da maquiagem e revelando mais da contusão que tentava esconder. Tenho 2 filhos pequenos. Não trabalho há 5 anos porque ele não deixa. Como vou sustentá-los? Um passo de cada vez, respondi. Primeiro vamos cuidar da sua segurança e da dos seus filhos. Depois, traçamos um plano para a independência financeira. Temos parcerias com empresas que oferecem oportunidades de trabalho, cursos de capacitação, bolsas de estudo. Nada disso precisa ser decidido hoje. Passamos a hora seguinte conversando. Patrícia gradualmente se abriu, compartilhando mais detalhes sobre o controle obsessivo que o marido exercia. Desde contabilizar o número exato de frutas que ela podia comprar, até exigir notas fiscais para cada gasto e cronometrar o tempo que ela passava fora de casa. Ao final da conversa, ela aceitou ser encaminhada para nossa advogada parceira para obter uma medida protetiva. Também concordou em participar do grupo de apoio que se reunia semanalmente na Casa Aurora. Você acha que um dia vou conseguir olhar para trás e ver isso como apenas uma fase ruim que passou? Perguntou, enquanto preparávamos a documentação para a medida protetiva. Vou ser honesta com você, Patrícia. Essas marcas permanecem conosco, mas elas podem se transformar de feridas abertas em cicatrizes que nos lembram nossa força. Hoje sou uma pessoa diferente por causa do que vivi, mais forte, mais compassiva, mais determinada por fazer a diferença. Depois que ela saiu acompanhada de nossa assistente social, fiquei refletindo sobre aquela pergunta. 1 ano após minha libertação de Flávio, eu ainda lidava com os efeitos do abuso. Havia noites em que acordava em pânico, sonhando que estava de volta àquela casa, sob aquele controle. Momentos em que hesitava antes de fazer uma compra, o fantasma das acusações de gastadora ainda ecoando em minha mente. A diferença é que agora eu reconhecia esses pensamentos como as marcas que o abuso havia deixado, não como verdade sobre mim. E cada vez que ajudava outra mulher a enxergar isso, também fortalecia minha própria cura. Ao final do dia, passei no escritório de Renato para discutir uma nova situação que havia surgido. Meu irmão havia se especializado em casos de violência patrimonial desde que me ajudou, e agora era referência na área. Como está o processo da transferência dos imóveis? Perguntei, aceitando o café que sua secretária oferecia. Quase finalizado. O juiz determinou que, como os imóveis foram adquiridos com dinheiro desviado, mas registrados em seu nome sem seu conhecimento, e considerando que você foi vítima do esquema, tem direito a mantê-los como forma de reparação pelos danos morais e materiais sofridos. E o recurso que a família dele entrou? Negado em segunda instância. Eles tentaram alegar que você tinha conhecimento e participação nos crimes, mas as provas que reunimos demonstraram claramente que você foi manipulada e mantida deliberadamente na ignorância. Assenti, sentindo um misto de alívio e certa culpa. Parte de mim ainda questionava se era justo que eu ficasse com propriedades compradas com dinheiro ilícito, mesmo que sem meu conhecimento ou participação. Renato, como sempre, percebeu minha hesitação. Adriana, você transformou um prédio que era usado para crimes em um centro de apoio a mulheres vítimas de abuso. Está usando os outros imóveis para gerar renda que sustenta projetos sociais. Não há nada de errado nisso. Eu sei, mas nada demais. Você merece reconstruir sua vida. E está fazendo isso da maneira mais honrada possível. Saí do escritório pensativa, dirigindo em direção à escola de natação para buscar Daniela. No caminho, passei pelo Banco Nacional Progresso, onde Flávio havia trabalhado.
O prédio imponente agora estava sob nova direção, após o escândalo ter abalado a confiança no antigo comando. Lembrei-me da última notícia que tinha recebido sobre Flávio, através de Augusto, que acompanhava o caso por interesse profissional. Meu ex-marido havia tentado reduzir sua pena, oferecendo informações sobre outros envolvidos no esquema, alguns em posições ainda mais altas que a dele. O caso ganhara proporções maiores, envolvendo políticos e empresários influentes da região. Neide, por outro lado, enfrentava dificuldades de adaptação na prisão. Acostumada a uma vida de luxos e privilégios, a realidade do sistema penitenciário era especialmente dura para ela. Segundo informações que chegavam através dos advogados, sua saúde estava deteriorando. Cheguei à escola de natação bem no momento em que Daniela saía do vestiário, cabelos molhados e um sorriso radiante no rosto. Ao me ver, correu em minha direção. "Mamãe, consegui nadar a piscina inteira sem parar hoje!" Abracei-a, sentindo o cheiro de cloro e shampoo infantil. Como ela estava crescendo forte, segura, confiante. Tudo o que eu desejava para ela. "Que orgulho de você, meu amor! Vamos comemorar com um sorvete." No caminho para as beiras sorveteria, ela me contou sobre seu dia na escola, sobre a apresentação que fizera, sobre como a professora elogiou seu trabalho. A naturalidade com que agora falávamos, a leveza em nossa relação, tudo isso era um universo distante da atmosfera tensa que existia quando vivíamos sob o mesmo teto que Flávio. Enquanto Daniela saboreava seu sorvete de chocolate com cobertura extra, meu telefone tocou. Era Olívia, minha melhor amiga, que havia sido fundamental durante todo o processo. "Adriana, acabei de saber. A Universidade Federal aprovou o projeto de pesquisa sobre impactos econômicos da violência doméstica. Vamos ter financiamento para ampliar o levantamento que começamos na Casa Aurora." A notícia era excelente. O projeto conjunto entre a Casa Aurora e a universidade onde Olívia lecionava tinha o objetivo de quantificar os prejuízos financeiros causados pela violência doméstica, não apenas para as vítimas, mas para toda a sociedade, em termos de produtividade perdida, gastos com saúde pública, impactos no sistema judiciário. "Isso é maravilhoso, Olívia. Podemos usar os dados para pressionar por mais políticas públicas." "Exatamente. E adivinhe, querem que você coordene a parte prática da pesquisa por sua experiência direta com as vítimas." Aceitei o convite imediatamente. Era mais um passo na missão que havia se tornado central em minha vida. Transformar minha experiência traumática em algo que pudesse beneficiar outras mulheres. Ao final daquele dia, sentada na varanda de casa enquanto Daniela fazia o dever de casa na mesa ao lado, refleti sobre a jornada do último ano. Da prisão de Flávio, à minha ascensão profissional, da fundação da Casa Aurora, à reconstrução completa da minha autoestima e independência. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de Ribeirão das Flores com tons de laranja e rosa. Pensei em todas as auroras que havia testemunhado desde minha libertação, cada uma trazendo um novo dia, uma nova oportunidade, um novo começo. E quando Daniela levantou os olhos do caderno e me perguntou: "Mamãe, você é feliz agora?" Pude responder com absoluta sinceridade: "Sim, meu amor. Mais feliz e mais forte do que jamais imaginei que poderia ser." 2 anos se passaram desde que enviei aquela fotografia da Casa Aurora para a cela de Flávio. O tempo trouxe muitas transformações. Meu trabalho no hospital havia se expandido. A Casa Aurora agora atendia mulheres de toda a região. E Daniela crescia forte e segura, longe das sombras que antes obscureciam nossa casa. Numa tarde de quinta-feira, enquanto finalizava alguns relatórios no meu escritório no hospital, recebi uma ligação inesperada. O identificador mostrava Penitenciária Federal Administração. Meu coração acelerou instantaneamente. Será que algo havia acontecido com Flávio? Ele conseguira algum benefício legal? Estava sendo solto? Adriana Vasconcelos falando, atendi, tentando manter a voz firme. "Senhora Vasconcelos, aqui é Carla Mendes, assistente social da Penitenciária Federal. Estou ligando porque o detento Flávio Nogueira solicitou uma visita sua. Ele alega ter informações importantes sobre bens ainda não descobertos que foram registrados em seu nome." Minha primeira reação foi recusar imediatamente.
A ideia de ver Flávio novamente, de estar no mesmo ambiente que ele, mesmo que separados por um vidro, me causava um desconforto físico. Mas algo na menção de bens não descobertos me fez hesitar. Que tipo de informações ele alega ter? Ele não forneceu detalhes, apenas insistiu que se trata de propriedades no exterior que podem trazer complicações legais para a senhora se não forem regularizadas. Após desligar, liguei imediatamente para Renato. Meu irmão, sempre cauteloso, sugeriu que a visita poderia ser uma armadilha emocional, uma tentativa de Flávio me desestabilizar ou manipular. Mas, acrescentou ele, também pode haver algo verdadeiro nisso. Durante as investigações havia indícios de contas e propriedades no exterior que nunca foram totalmente rastreadas. Decidi consultar também o delegado Teles, que havia liderado a investigação. Ele confirmou a possibilidade. Nogueira pode estar tentando obter algum tipo de vantagem processual, oferecendo novas informações. É uma tática comum. Mas se existirem realmente bens em seu nome no exterior, isso pode representar um risco legal para você no futuro. Aquela noite foi difícil. Revirei-me na cama, dividida entre o medo de enfrentar Flávio novamente e a necessidade de garantir que nenhum vestígio de seus crimes permanecesse atrelado ao meu nome. Na manhã seguinte, liguei para a penitenciária e agendei a visita. Renato se ofereceu para me acompanhar e aceitei prontamente. A ideia de enfrentar aquele momento sozinha era aterrorizante demais. A semana que precedeu a visita foi tensa. Cometi erros no trabalho, perdi o foco em reuniões importantes, peguei-me olhando o meu relógio constantemente. Daniela percebeu minha inquietação. Tem alguma coisa errada, mamãe? Perguntou uma noite, enquanto eu verificava pela terceira vez se as portas estavam trancadas. Nada grave, querida. Só preocupações de trabalho. Menti, odiando-me por isso, mas decidida a protegê-la daquele assunto. No dia marcado, Renato me buscou cedo. A penitenciária federal ficava a 2 horas de Ribeirão das Flores. Durante o trajeto, repassamos o que eu deveria e não deveria dizer. Renato, sempre o advogado perspicaz, me instruiu a não assinar absolutamente nada, não fazer promessas, não me deixar envolver emocionalmente. Ele vai tentar manipular você, Adriana? É o que ele fazia antes. É o que ele vai tentar fazer agora. Assenti, embora uma voz interior sussurrasse que eu não era mais a mesma mulher que Flávio havia controlado. 2 anos de terapia, de reconstrução da minha autoestima, de liderança profissional me haviam transformado. O poder que ele tinha sobre mim estava quebrado. Ao menos, era o que eu acreditava. A penitenciária era um complexo intimidador de concreto e arame farpado. Tivemos que passar por vários procedimentos de segurança antes de sermos conduzidos à sala de visitas. Renato precisou esperar numa antessala, pois a entrevista seria privada, condição imposta por Flávio. Entrei sozinha na sala austera, com uma mesa de metal fixada ao chão e 2 cadeiras simples. Uma das paredes era constituída por um vidro grosso, com um interfone para comunicação. Foi então que o vi, trazido por 2 guardas pelo corredor do outro lado. Flávio havia envelhecido. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente cortado e penteado, mostrava fios grisalhos e estava desgrenhado. O rosto, antes cheio e corado, agora apresentava uma palidez doentia e sulcos profundos ao redor da boca e dos olhos. Mas quando seu olhar encontrou o meu, reconheci imediatamente a centelha calculista que sempre o caracterizou. Ele sentou-se à frente do vidro e eu fiz o mesmo do meu lado. Houve um momento de silêncio enquanto nos estudávamos. Era surreal pensar que esse homem que um dia compartilhou minha cama, minha casa, minha vida, agora era praticamente um estranho. Obrigado por vir, Adriana, ele disse finalmente, sua voz soando metálica pelo interfone. Você está diferente. Vamos direto ao assunto, Flávio. Que informações você tem sobre propriedades no exterior? Ele sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, um misto de arrogância e condescendência, sempre direta ao ponto. É uma das coisas que não mudou em você. Meu tempo é valioso agora. Se não tem nada relevante para dizer, esta visita termina aqui. Fiz menção de me levantar. Um blefe que funcionou. Espere.
ele disse, o sorriso desaparecendo. Há 2 propriedades que você desconhece. Uma em Portugal, na região do Algarve, e outra em Punta del Este, no Uruguai. Ambas estão registradas em seu nome através de empresas offshore que criei. Senti um calafrio. Mais mentiras, mais manipulações, mais armadilhas legais que ele havia deixado. Por que está me contando isso agora? Porque estou buscando uma revisão da minha pena. Se cooperar com a justiça, fornecendo informações sobre todos os bens adquiridos ilicitamente, posso conseguir uma redução. Percebi então a real motivação por trás daquela convocação. Não era sobre me ajudar ou evitar problemas legais futuros para mim. Era sobre ele, sempre sobre ele. E o que espera de mim em troca dessa informação? Seus olhos brilharam com algo que reconheci como esperança. Que você declare ao juiz que estou colaborando voluntariamente, que demonstro arrependimento, que você me perdoe publicamente. Aquela palavra, perdoe, ecoou dentro de mim como uma pedra atirada num poço profundo. Perdoar Flávio? Depois de tudo o que ele me fez passar? Depois das humilhações, do controle, das mentiras? Você não está arrependido, constatei, olhando-o diretamente nos olhos. Você não sabe o que sinto, rebateu ele, com um lampejo da antiga autoridade na voz. 2 anos neste lugar me fizeram refletir muito. Sobre o que exatamente? Sobre como me usou como laranja nos seus esquemas? Sobre como me humilhou publicamente? Sobre como me deixou sem dinheiro até para necessidades básicas? Eu estava protegendo nosso patrimônio. Você sempre foi impulsiva com dinheiro. E ali estava, a verdadeira face por trás da máscara de arrependimento. Mesmo depois de 2 anos na prisão, mesmo após ser desmascarado e condenado, ele ainda acreditava que estava certo. Que tinha o direito de me controlar, de decidir por mim. Esta conversa acabou, declarei, levantando-me. Vou informar as autoridades sobre essas propriedades. Quanto ao seu pedido de perdão público, a resposta é não. Você não entende o que está em jogo, Adriana? Ele elevou a voz, pressionando as mãos contra o vidro. Posso reduzir minha pena pela metade. Estou sufocando aqui dentro. Parei com a mão na maçaneta e me virei para encará-lo uma última vez. Você diz que está sufocando? Eu sufoquei por 6 anos no nosso casamento. A diferença é que você mereceu sua prisão. Eu não merecia a minha. Os olhos de Flávio se estreitaram. O último vestígio de falso arrependimento desaparecendo completamente. Você não seria nada sem mim. Olhe para você agora. Diretora de hospital, dona de imóveis, fundadora de ONG. Tudo isso construído sobre o que eu criei, sobre o dinheiro que eu consegui. Aquelas palavras teriam me devastado 2 anos antes. Teriam confirmado todas as inseguranças que ele havia cuidadosamente cultivado em mim ao longo dos anos. Mas agora, elas simplesmente revelavam a patética tentativa de um homem caído em desgraça de manter algum controle sobre seu mundo desmoronado. Adeus, Flávio! Você vai se arrepender disso! Ele gritou enquanto eu saía. Quando essas propriedades forem descobertas, você vai ser investigada novamente. Eu posso arruinar sua reputação com uma palavra. Fechei a porta atrás de mim, abafando seus gritos. Renato me esperava ansioso na antessala. Como foi o que ele disse? Contei-lhe sobre as propriedades em Portugal e Uruguai e sobre a exigência de Flávio. Típico, comentou Renato. Ele ainda acha que pode negociar com você, que tem poder sobre suas decisões. E não tem, respondi com uma convicção que surpreendeu a mim mesma. Nunca mais terá. No caminho de volta para Ribeirão das Flores, fizemos uma parada num restaurante à beira da estrada. Precisava comer algo, acalmar meus nervos. Enquanto esperávamos o pedido, Renato fez uma ligação para o delegado Teles, informando-o sobre as propriedades mencionadas por Flávio. Ele vai verificar imediatamente, disse Renato após desligar. Se essas propriedades realmente existirem, tomaremos as medidas legais para desvinculá-las do seu nome. Assenti, mas minha mente estava longe. O encontro com Flávio havia mexido com algo profundo dentro de mim. Não era medo ou raiva. Era uma espécie de compreensão final, um fechamento de ciclo. Sabe o que percebi hoje? Falei após um longo silêncio. Que realmente superei tudo isso. Quando ele tentou me manipular novamente, não senti nada além de pena.
Renato ergueu as sobrancelhas surpreso. Pena. Sim, ele perdeu tudo. A liberdade, o status, o poder. E mesmo assim ainda se agarra à ilusão de que pode controlar as pessoas ao seu redor. É uma existência vazia. Meu irmão sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a minha. Você realmente seguiu em frente. Na semana seguinte, o delegado Teles confirmou a existência das 2 propriedades mencionadas por Flávio. Como suspeitávamos, estavam registradas em meu nome através de complexas estruturas offshore. Com a ajuda de Renato e Augusto, iniciei imediatamente o processo para transferi-las legalmente para fundos que apoiavam causas sociais. Um no Brasil, focado em mulheres vítimas de violência, e outro internacional, dedicado a combater o tráfico de pessoas. Tem certeza que quer abrir mão dessas propriedades? Perguntou Augusto durante uma reunião em seu escritório. Legalmente, você poderia mantê-las, como aconteceu com os imóveis aqui no Brasil. Tenho certeza, respondi sem hesitar. Não quero nada que tenha sido comprado com dinheiro sujo. Prefiro que sirvam a um propósito maior. A notícia da doação das propriedades repercutiu positivamente na mídia regional e até mesmo em alguns veículos nacionais. Ex-esposa de banqueiro corrupto doa mansões milionárias para combate à violência contra mulheres, dizia uma manchete. O juiz responsável pela revisão da pena de Flávio solicitou meu depoimento. Em uma sala austera do Fórum Juscelino Kubitschek, fui questionada sobre a cooperação de meu ex-marido. Ele demonstrou algum arrependimento genuíno durante seu encontro? Perguntou o juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes. Pensei cuidadosamente antes de responder. Poderia facilmente mentir, dizer que sim, ajudar Flávio a reduzir sua pena. Seria o caminho mais fácil, talvez até o mais benevolente. Mas então lembrei de todas as mulheres que havia conhecido na Casa Aurora. Mulheres que sofreram abusos similares ou piores que os meus. Mulheres para quem a justiça frequentemente falhava, cujos agressores muitas vezes saíam impunes ou com penas brandas. Não, meritíssimo. Ele não demonstrou nenhum arrependimento genuíno. A informação sobre as propriedades foi oferecida apenas como moeda de troca para benefício próprio, não como um ato de reparação. O pedido de revisão de pena foi negado. Flávio continuaria cumprindo integralmente sua sentença de 12 anos, com possibilidade de progressão de regime, apenas após cumprir 8 anos em regime fechado. Quando recebi a notícia, não senti alegria nem satisfação. Apenas a tranquilidade de quem fez o que era certo, não o que era fácil. Naquela mesma semana, a Casa Aurora comemorou seu 2º aniversário, com um evento que reuniu mais de 200 mulheres que haviam sido atendidas pelo centro ao longo de sua existência. Patrícia, a primeira mulher que aconselhei pessoalmente, agora fazia parte da equipe como assistente administrativa, tendo reconstruído sua vida após deixar o marido abusivo. Durante a celebração, ela me procurou com lágrimas nos olhos. Queria te agradecer pessoalmente, disse segurando minhas mãos. Não apenas pela oportunidade de trabalho, mas por ter me mostrado que era possível recomeçar. Abracei-a, profundamente emocionada. Você fez o trabalho mais difícil sozinha. Eu apenas mostrei o caminho, igual a outras dezenas de mulheres aqui. Ela apontou para a sala lotada. Você transformou sua dor em um farol para todas nós. Aquelas palavras ficaram comigo enquanto dirigia de volta para casa naquela noite. Daniela havia ficado com Olívia, que prometeram uma sessão de filmes e pipoca. A casa estaria vazia, dando-me um raro momento de solidão e reflexão. Sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes de Ribeirão das Flores ao longe. Pensei em como minha vida havia se transformado desde aquela noite fatídica, em que Flávio anunciou que havia bloqueado meus cartões. A humilhação que senti naquele momento havia se transformado em força. O medo dera lugar à coragem. A vergonha fora substituída por uma determinação inquebrantável de ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria libertação. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Juliano, do hospital. Adriana, desculpe ligar a essa hora, mas precisava te contar pessoalmente. O Ministério da Saúde aprovou nossa proposta para o programa piloto de atendimento integrado a vítimas de violência doméstica. Vamos ser o primeiro hospital do país a implementar o protocolo que você desenvolveu.
A notícia era extraordinária. O protocolo que havia criado, baseado em minha própria experiência e nos dados coletados na Casa Aurora, estabelecia um fluxo de atendimento que identificava precocemente sinais de abuso, oferecia suporte psicológico, jurídico e social, tudo integrado ao sistema de saúde. Isso é maravilhoso, Juliano. Quando começamos? O financiamento chega no próximo mês. Podemos iniciar o treinamento da equipe imediatamente. Após desligar, permaneci na varanda, agora com um sorriso nos lábios. O céu estrelado sobre Ribeirão das Flores parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Pensei na menina assustada que fui um dia, na enfermeira que não tinha acesso nem ao próprio salário, na mulher que tremia ao pedir dinheiro para comprar um absorvente. E então pensei na diretora de hospital, na fundadora da Casa Aurora, na criadora de um protocolo nacional de atendimento a vítimas de violência que agora eu era. A metamorfose era completa. Não porque a dor havia desaparecido completamente, ela ainda estava lá, em algum lugar dentro de mim, mas porque aquela dor havia se transformado em algo maior que eu mesma, em um propósito, em uma missão. E quando o vento noturno trouxe o perfume das flores do jardim que eu mesma havia plantado, soube com absoluta certeza, eu não apenas sobrevivi, eu floresci. Minha história começou com uma humilhação pública que marcaria para sempre minha vida. Bloqueei todos os cartões. Você tem dinheiro para nada. Até para comprar um absorvente você não vai ter mais. Estas palavras, ditas pelo homem que jurou me amar e proteger, na frente da própria filha, foram o estopim que me fez despertar de anos de abuso financeiro e emocional. Eu era a Adriana Vasconcelos, uma enfermeira dedicada do Hospital Santa Clara, em Ribeirão das Flores, casada com Flávio Nogueira, gerente do Banco Nacional Progresso. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito. Ele, o bem-sucedido executivo financeiro. Eu, a esposa e mãe exemplar. Mas dentro das paredes da nossa casa, no condomínio Parque das Araucárias, a realidade era muito diferente. Por 6 anos, vivi sob um controle absoluto. Meu salário era depositado em contas às quais eu não tinha acesso. Cada centavo gasto precisava ser justificado. Cada compra, por mais básica que fosse, passava pelo crivo implacável do meu marido. E sua mãe, Neide, apenas reforçava aquele comportamento tóxico, rindo das minhas humilhações, incentivando o filho a me controlar ainda mais. Naquela noite fatídica, quando ele anunciou publicamente que havia bloqueado meus cartões, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas a humilhação, foi a percepção de que eu precisava agir, não apenas por mim, mas principalmente por Daniela, minha filha de 8 anos, que estava crescendo acreditando que aquele tipo de relação era normal. Com a ajuda do meu irmão Renato, comecei a juntar provas do abuso financeiro. Foi quando descobrimos algo muito maior. Flávio não estava apenas me controlando. Estava me usando como laranja em um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Imóveis em meu nome com assinaturas falsificadas, contas offshore, desvios do banco onde trabalhava. Um império criminoso construído às minhas custas, sem meu conhecimento. Paralelamente a essa descoberta devastadora, uma oportunidade surgiu no hospital. Fui convidada para assumir o cargo de diretora regional, com um salário 3 vezes maior que o de Flávio. Mantive a notícia em segredo, preparando cuidadosamente o momento perfeito para a revelação. Esse momento veio durante o aniversário de Neide, quando Flávio, mais uma vez, me humilhou publicamente sobre o bloqueio dos cartões. Foi quando entreguei a ele o envelope contendo meu contrato como nova diretora e, o mais importante, cópias das provas que havíamos enviado à Polícia Federal sobre seus crimes. A cena que se seguiu parecia saída de um filme. Flávio e Neide sendo presos na frente de todos os convidados, o império de mentiras desmoronando em questão de minutos. A libertação que senti ao ver aqueles que me oprimiram finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Os 2 anos seguintes foram de reconstrução e transformação. Assumi meu cargo no hospital, onde implementei melhorias significativas, incluindo um setor de oncologia pediátrica e um protocolo inovador de atendimento a vítimas de violência doméstica. Fundei a Casa Aurora, um centro de apoio a mulheres que sofrem abuso financeiro e patrimonial,
no prédio que antes era usado por Flávio para seus esquemas ilícitos. O confronto final veio quando Flávio, da prisão, solicitou minha visita, alegando ter informações sobre propriedades no exterior registradas em meu nome, sem meu conhecimento. Enfrentá-lo, olhar nos olhos daquele homem que tanto me feriu, foi um dos momentos mais difíceis da minha jornada. Mas também foi libertador, pois percebi que ele não tinha mais poder algum sobre mim. As propriedades em Portugal e Uruguai foram doadas para fundos que apoiam causas sociais relacionadas à violência contra a mulher. Meu testemunho impediu que Flávio recebesse qualquer benefício na redução de sua pena. A justiça, finalmente, prevaleceu. Hoje, sou uma mulher completamente diferente daquela que tremia ao pedir dinheiro para necessidades básicas. Sou diretora de hospital, fundadora de uma ONG reconhecida nacionalmente, criadora de um protocolo de atendimento que será implementado em todo o país. Mais importante, sou um exemplo para minha filha de que nunca devemos aceitar ser diminuídas ou controladas. Transformei minha dor em propósito, minha humilhação em força, minha história pessoal em um farol para centenas de outras mulheres que vivem situações semelhantes. E você que está me assistindo agora, quero que saiba, se está passando por algo parecido, não está sozinha. Há saída, há esperança, há recomeço. A Casa Aurora existe, literal ou figurativamente, para todas nós que um dia ouvimos que não valemos nada, que não merecemos nem mesmo ter dinheiro para um absorvente. Sei que não foi fácil assistir a essa história até aqui. Sei que muitas de vocês se identificaram com partes da minha jornada, talvez até choraram comigo. Outras talvez tenham se indignado, sentido raiva pelo que passei. E algumas, tenho certeza, encontraram inspiração para dar o primeiro passo rumo à própria libertação. Por isso, peço que compartilhem essa história, que a levem adiante, que ajudem outras mulheres a entenderem que controle financeiro é uma forma de violência, que não precisamos aceitar migalhas de quem deveria ser nosso parceiro, que merecemos independência e respeito. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu que não está sozinha, se ganhou um pouco mais de coragem para enfrentar sua própria situação, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Lá compartilhamos diariamente histórias de superação como a minha, mostrando que sim, é possível dar a volta por cima. É possível reconstruir a vida depois do abuso. É possível transformar dor em força. Além de se inscrever, deixe seu like neste vídeo. Os algoritmos valorizam essa interação. E quanto mais likes recebermos, mais longe nossa mensagem chegará. Mais mulheres serão alcançadas. Mais vidas poderão ser transformadas. E se puder, deixe um comentário. Conte um pouco da sua história. Compartilhe suas impressões. Ou simplesmente diga de onde está assistindo. Essa comunidade que estamos construindo se fortalece com cada voz que se junta a nós. Lerei todos os comentários, prometo. Produzir conteúdo como este com qualidade e profundidade demanda muito trabalho e dedicação. Roteiros cuidadosamente elaborados, produção de vídeo, edição, tudo isso tem um custo significativo. Se você valoriza esse trabalho e deseja que continuemos trazendo histórias impactantes diariamente, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Mesmo uma pequena contribuição faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e crescendo. Com sua ajuda, podemos alcançar ainda mais mulheres, contar ainda mais histórias, inspirar ainda mais transformações. Cada doação é um investimento não apenas no canal, mas em todas as vidas que tocamos com nosso conteúdo. Quando bloquearam meus cartões e riram da minha impotência, nunca imaginaram que aquele ato de crueldade seria o gatilho para minha completa transformação. Nunca imaginaram que eu me tornaria mais forte, mais bem-sucedida, mais realizada do que jamais fui sob o jugo daquele controle tóxico. Esta é a verdadeira vingança. Não apenas sobreviver, mas florescer. Não apenas escapar, mas criar um novo caminho. Não apenas curar as próprias feridas, mas ajudar outras a curarem as suas. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. Espero encontrar você nos próximos vídeos do canal Vingança do Dia.
Juntas, somos mais fortes. Juntas, transformamos dor em poder. Juntas, reescrevemos nossas histórias.